Encruzilhada. Ponto de encontro. De troca de ideias. Local de imaginário livre, sem amarras, com conhecimento em fluxo constante. Meu nome é Eric Novello e esse é Encruza Criativa, a esquina onde literatura, arte e política se encontram. Puxe sua cadeira, relaxe as costas e bora conversar. E quem tá visitando essa esquina hoje para conversar aqui com a gente é o Felipe Castilho. E aí, Fê, como é que você tá? E aí, Eric? E aí, pessoal? Opa, feliz por estar aqui. Feliz por ter cruzado com vocês aqui. Muito bom, muito bom. Para quem tá chegando agora na literatura brasileira, querendo entender mais de autores, assim, quem é você? Quem é o Felipe Castilho? Opa, eu sou escritor. Eu acho que eu sempre margeei aí a literatura fantástica e a ficção científica. Meu primeiro lançamento, eu acho que significativo, assim, que chamou a atenção e tal, foi o primeiro livro do Legado Folclórico, Ouro, Fogo e Megabytes. Lancei ele em 2012. É uma tetralogia que tem 3 livros já publicados, né? Que é mais infanto-juvenil, mais bem-humorado. O Legado Folclórico, ele é bem mais solto, né? Vamos dizer assim, mas com essa pegada de fantasia urbana. De lá pra cá, fazer as contas. 11 anos? 12? Né? É chão, é chão. Por isso que eu escrevo, eu não sei fazer contas. Bastantinho. Nesses últimos anos eu fiz bastante coisa, eu acho que em muitas áreas. Eu sou escritor, roteirista, então quadrinhos, fiz animações, roteiro pra game, tudo isso. Pô, trabalhei em games aí com o Eric também. Então, muita história aí pra contar nesses últimos anos. Eu acho que aí depois do Legado Folclórico vieram muitos quadrinhos, Savana de Pedra, Desafiadores do Destino. Teve o Ordem Vermelha, né, que foi, eu acho aí, uma fantasia distópica, como gostam de dizer. Nunca falei isso, mas enfim, falei sim. Vocês vão encontrar em algum lugar, eu falei alguma coisa de distopia. Eu bebi um pouquinho de distopia, mas é uma fantasia em 2 partes aí, a segunda parte sai esse ano. Teve o Serpentário, de 2019, e aí veio o Fim do Mundo, e eu não lembro mais o que eu fiz, assim. Eu fiz algumas coisas durante esse tempo. Esses anos nebulosos que na verdade não aconteceram. Os anos de estática que nossos cientistas não conseguem desbravar mais com a máquina do tempo. Olha, como assim? Você produziu coisa pra caramba, mas como o eixo aqui do nosso papo hoje vai ser o Serpentário, pra gente continuar investigando espectralidades na literatura e outras narrativas brasileiras, queria que você falasse um pouco desse livro, assim, qual é a história por trás do Serpentário? O Serpentário passa ali em 2 tempos, assim, né? O comecinho dele é lá nos anos 99 para 2000, ali na virada, começa perto do Réveillon ali, bug do milênio, tudo aquilo, né? Meu Deus, o que vai acontecer com nossos computadores? E acompanha a história aí de alguns adolescentes. Eles são todos ali uma escadinha, assim, eles têm de 13 a 16 anos, assim, sabe? São alguns adolescentes que quase todos eles são de classe média alta, no litoral norte de São Paulo. Eles vão lá nas férias, aquele tipo de amigo que se encontra só nas férias, que não dá nem pra saber se dá pra chamar de amigo mesmo, mas enfim, é a galera que tá na cidade. Eles têm essa vida classe média alta, mas um deles, o Paulo, ele não faz parte desse rolê, não faz parte dessa galera que vai pro litoral nos feriados, porque ele já mora lá e a mãe dele trabalha na casa de uns ricaços. Mas ele é um garoto humilde, ele é um garoto que certamente não tá no mesmo estilo de vida dos outros. A gente tem a Caroline, a gente tem o Hélio, a Mari, com diferentes tipos de vivência de cidade grande, de privilégios. Eles estão ali em fases diferentes da vida. A Caroline, ela tá num rolê já tá meio com a carreira toda planejada, família de médicos, ela vai ser veterinária, ela gosta de bichos. O Hélio, ele já tem ali, ele é promissor em vários esportes, o cara é muito atlético e tal, e ele é até bem arrogante por causa disso. A Mari tá lá também, você vê que é aquela menina roqueirinha 99 2000, ou seja, Red Hot Chili Peppers, Raimundos, sabe? Aquela mistureba que a rádio
que a rádio rock deixou na cabeça da galera, não tem muito... Eu lembro disso, na época da escola, assim, eu tava em 99, tava na 7ª série, era isso, né? Hoje a gente vê a galera curte estilos, né? Assim, sei lá, tipo, não, eu sou emo, eu sou não sei o que. Cara, eu lembro que na minha escola, em 99, eu era clubber, eu gostava de rock. Rock era geral, você gostava de Sepultura, Marilyn Manson, né? Que são coisas completamente diferentes, com também, sei lá, Engenheiros do Havaí, sabe assim? Porque é o que tocava na rádio, né? Você não tinha... Anos 90 eu fui, né? Aquela coisa. Eu tava lá, né? Então não tinha aquela independência musical hoje que eu acho que o adolescente tem muito, né? Então era correr atrás de fitinha, gravar coisa da rádio, ir na galeria do rock procurar play, mas enfim. A Mari é essa, né, roqueirinha padrão, assim. Eles fazem uma aposta, eles vão parar numa ilha próxima ali das praias que eles estão, né, Barra do Saí, né, toda aquela região ali de Juqueí, Barra do Saí. A história se passa em Barra do Saí, né, de fato. E acontece uma coisa muito escrota. Eu posso falar escrota, Eric? Pode falar escroto. Opa, tá bom. Posso falar outras coisas piores que escrota daqui pra frente? Eu acho que ninguém me derruba depois. Pode Tá falar. bom, eu vou evitar, tá? Mas aí, enfim, eles estão nesse lugar, acontece uma coisa escrota que um deles vai ter que ficar pra trás, nessa ilha que eles vão meio da naipe de aposta, né? Aposto que ali é a Ilha das Cobras. Não, imagina, a Ilha das Cobras não é a ilha, as cobras ficam longe pra caramba. Vamos lá então, vamos ver, porque falam que tem cobra, tem que é tudo cobras mais venenosas do mundo, a jararaculhoa, não sei o que, tarará. Eles vão e aí acontece essa desgraça e um tem que ficar pra trás. E aí rola um pacto, né? Aquele pacto silencioso de que os jovens se olham e os que têm ali a vida encaminhada meio que olham pro Paulo e falam, tadinho, né? Ele nem tem futuro. Deixa ele aí. Sabe? Ninguém vai sentir falta dele. Poxa, nossa, minha mãe é tão coruja, sabe? Seu pai cobra tanto você. Imagina se você não volta, imagina se você morre, sabe? E aí voltam, alguns com mais facilidade de abandonar ele do que outros, mas você sabe que o Paulo foi abandonado. E eles voltam pra terra firme. A gente tem esse salto no tempo, né? Que aí vai pra Réveillon de 2018 para 2019. A gente sabe muitas coisas que aconteceram aqui no Brasil nesse ano de 2018, e foi a eleição, né, que elegeu Jair Bolsonaro. A gente tava, né, nessa coisa do que será aí os próximos 4 anos. A gente mal sabia, a gente já achava que era ruim, mas nossas expectativas foram superadas. Mas enfim, na história, que de fato eu comecei a escrever essa história no dia 31 de dezembro de 2018, a gente vê uma Caroline completamente diferente da menina que a gente viu, né, 19 anos antes. Uma outra pessoa, e a vida dela não tá ganha como a gente imaginava. Ela aparentemente não tem contato aí com o Ellie, com a Mari, e a vida dela é outro rolê. Algo deu muito errado, apesar dela ter sobrevivido. E você vê que tem a sombra e a culpa, e ela pensa nisso muito mais frequência do que ela gostaria. Ela pensa sobre ter deixado o Paulo pra trás, sabe? Então tem aquelas armadilhas que a mente prega nela, do tipo, será que foi exatamente o mesmo, do jeito que eu me lembro? Nossa, aquele dia foi estranho. Você não sabe direito o que aconteceu, e a história fica indo e voltando, né? Ali entre 99 e 2018. Ela é o motor, né? Que puxa a história pra frente aí nessa fase 2, né? Sim. É muito... Não dá pra chamar ela de protagonista, sabe? Mas os planos iniciais era realmente É que não tem jeito. Se você planeja 4 personagens, mas com o tempo um deles parece que vai se delineando de um jeito que você fala, pô, é essa voz que eu quero seguir pra contar o livro, sabe? Então ela acaba sendo, sim, como você disse aí, o motor. Ela tem um centro gravitacional ali pra contar a história. E aí, entre várias coisas, a gente descobre que talvez o Paulo não tenha morrido, não. E aí, se ele tá vivo, o que é que eles lembram? Ou se ele sobreviveu àquela coisa impensável, sei lá, ele culpa essas pessoas, né, que sobreviveram, ele culpa esses amigos que deixaram ele pra trás. Tudo isso fica martelando na cabeça da Mari, e ela quer descobrir, ela quer entender, ou ela quer entender até o que pensar disso, sabe? Ela tem um grande buraco aí na cabeça desde então, né? Então a história, ela é sinuosa, assim, né? Ela fica alternando entre essas duas linhas do tempo, e a Caroline conduz a gente aí. Essa brincadeira, né, essa dinâmica de acerto de contas com o passado que você usa, acho que a minha referência que me vem na cabeça é o It, né, do Stephen King, onde ele mostra lá o Pennywise, o palhacito. E eu tava dando uma geral, assim, em resenhas, né, e é incrível como o It é forte na cabeça de todo mundo, assim, todo mundo fala, pô, não sei o que, o It, o Pennywise e tal. E eu sei que Stephen King é uma influência pra você, assim, né, que você é fã até hoje, você lê o cara.
Pô, pra caramba. Né, tipo, muita coisa, assim, muita coisa. Eu tive uma fase lendo King, o King me formou como leitor, com certeza. Quando eu era pré-adolescente ali, foi a obra dele que me ajudou a fazer essa ponte, né, entre os filmes de horror meio trash ali, baixo orçamento que eu via na TV e a literatura. Foi tipo, uau, aqui nessas livrarias tem muito mais histórias, né, histórias além do que eu vejo na TV. E como é que foi, tipo, como é que foi não, como é que é a tua relação de leitor e de escritor também com o Stephen King? Acho que nem você, assim, grande. Acho que fez parte da minha formação também. Gosto muito, como você disse, gosto até hoje. Sempre que eu tenho oportunidade, eu pego ou pra reler alguma coisinha, ou pegar algum novo. Sempre tem novo, né? Isso é muito bom. É muito bom gostar de Stephen King. Uma coisa que eu acho que eu sempre, né, nas conversas acaba sempre surgindo entre quem gosta de King, que eu acho que até quando ele não acerta, né? É difícil chamar de erro, né? Até quando ele não acerta, eu gosto de ler, sabe? É bom reencontrar a voz dele sempre. E assim, né? A pessoa fala, mas não é tudo dele que é bom, não. Pá, sei lá, pode ser, né? Aí é de opinião, mas também, eu também acho, não é todo livro que eu gosto, mas isso acontece quando você publica aí, sei lá, 4 livros por ano, 3 livros por ano. Você Acho que produz tanto. tá nessa média. Né? Então, assim, eu me espantaria se tudo fosse excelente. E você vê que ele faz o que ele gosta. Eu adoro quando ele se apresenta, por exemplo, o pessoal, né, vai perguntar e tá em alguma mesa, e quando ele se apresenta como freelance writer. Sabe? Ele, claro, tem um pouco de piada aí, mas eu sei que ele realmente sabe disso. Sabe, assim, ele tem essa. Eu acho Stephen King humilde, cara. Eu acho ele muito legal. Eu gosto da pessoa, gosto das histórias. Então, é sempre bom ter material aí, né? Novo chegando. Eu sempre vou fuçar. Aí, acho que pro Serpentário, eu não percebi que eu tava me encaminhando pra essa coisa da narrativa em 2 tempos, mas eu lembro, assim que eu contei a história pra um amigo, comentaram de It. E aí eu falei, pô, pode crer. Eu não lembro qual foi o amigo que comentou agora, mas você leu, né? Eu falei, li. E aí eu fui pensar depois, eu falei, pô, eu não li não. It eu não li. Mas sabe quando você sabe tudo, de tanto que falam e conversam contigo? Nossa, demais. Né, você pensa que tem coisa e fala assim, não, eu sei tudo que você tá me contando, mas assim, é porque o negócio já tá virando quase, né, saber popular. Então, eu tinha uma versão de It aqui e fui ver o marcador e tava, tipo, na página 100. E pra quem nunca viu um It na prateleira, ele deve ter umas 1.200, sei lá quantas páginas tem. No mínimo 900, assim, eu não sei quantos, ele é grandão. E eu percebi, eu falei, pô, eu nunca acabei. Então, o que eu sabia do livro, meio que depois eu assisti o filme, eu acho que eu tava acabando a escrita do Serpentário, eu fui ver o primeiro, né? Daí ele vai um pouco além, né? Dividiram de um jeito diferente, não tem aquele vai e vem costurado, né? Nos filmes, ele contou infância e depois da fase adulta. Então eu vi o primeiro, que é o da infância, eu vi o Serpentário já tava terminando, eu acho. Eu fiquei com medo de assistir e ficar meio travado, assim, ou ficar preocupando demais com algumas coisas que se parecem. Porque algumas coisas vão se parecer, porque histórias, as formas de contá-las, no mundo inteiro tem coisas que o medo conecta, né? Isso explica tantas lendas de lugares que não tem ligação nenhuma, mas com origem diferente, cautionary tales que se baseiam na mesma coisa, porque, enfim, a gente tá falando de contar histórias, medo sempre é contado através de histórias também, né? O medo é explicado por histórias, então o medo nunca é completamente irracional, ele tem raiz. Tem uma diferença, assim, que eu acho que é muito importante de ressaltar, que no It, né, as crianças estão lá, elas enfrentam um monstro, matam um monstro e falam, né? Se ele um dia voltar, nós somos os guardiões disso aqui, né? A gente tem que voltar e acabar com ele, né? E no teu caso, não. No teu caso, né, as crianças, digamos assim, meio que matam o Paulo, bem entre aspas, né? Deixam alguém para trás. Isso. E aí quem volta não é o monstro, quem volta é a pessoa que você ofereceu ali de sacrifício para continuar com a sua vida, né? Então é quase como se a Caroline, a Mariana e o Hélio fossem o Pennywise aí dessa história, né? Tipo, ups, a pessoa que a gente deixou para trás voltou. E aí, o que a gente faz, né? Então é menos um matar o monstro e mais lidar com a própria consciência, talvez. Com certeza. E eu digo isso assim, pra puxar pra um outro assunto. O Paulo ficar pra trás, eu tenho pra mim que não é por acaso. Justamente o cara mais humilde ali. Por que essa escolha aí pra você? Porque dos 4, justo ele. É porque uma coisa que eu sempre lembro, assim, uma coisa que eu sempre percebo,
E isso é uma coisa, sei lá, de época de escola, né? Assim, sei lá, ensino público. No ensino público, você tem estudei em escola estadual a vida inteira, e municipal, né? Assim, alternando. Estudei muita escola, na real. Mas sempre no ensino público. E você tem a galera que é classe média e a galera que você vê que tá indo pra escola, tem um uniforme e tem, sabe, assim, a família não tem condições. Geralmente você vê essa discrepância representando aí o que é a tua cidade, o que é a tua região ali. Caso eu era da Zona Leste de São Paulo. Então, é uma coisa muito engraçada, né? Porque quando você se veste mal, vamos dizer assim, né? Mesmo no uniforme você repara quem tem um uniforme novo, quem tá comprando uniforme de segunda mão, Sim. Tudo isso pra dar um exemplo, assim, né? Porque você conversa com alguém e você vê como o riquinho da escola, e na verdade essa pessoa nem devia ser rica, mas pra você, na época, você tem parâmetros, sabe, tão baixos do que é poder aquisitivo, ainda mais nos anos 90, assim, que com certeza você vê algumas pessoas como, caramba, esse cara é muito rico, essa menina é muito rica. Você vê que essas pessoas, quando conversam contigo, elas conversam normal, mas quando elas estão acompanhadas de uma turma, você se torna o pária. Quando você é o moleque pobre, sabe? Você se torna o zoadinho, porque você tem a roupa furada. Marilena Chauí pode explicar isso num âmbito social muito maior, mas existe o pacto da classe média, né? Sabe, assim, não adianta, mas aí você tá falando que todo mundo, cara, é cada um com a sua consciência, tô falando porra nenhuma. É que existe, sim, uma coisa que as pessoas se unem em torno de uma experiência, de uma coisa do nós temos algo em comum, e olha aquele pobre coitado, vamos olhar pra ele com pena. E isso daí se traduz normalmente também nesses pequenos sacrifícios, sabe, assim, vamos no shopping, mas vamos levar esse cara, mano, ele é zoadinho. A gente vai levar aquela mina, né, mó pobretona. Essa galera tem isso desde pequeno, e claro, tá reproduzindo comportamentos dos pais, tá reproduzindo várias coisas em volta, mas não tem nada mais cruel que um adolescente, né, assim, até enquanto a gente é adolescente, a gente acha que isso é o cúmulo da crueldade, que a gente não vai encontrar nada pior no mundo, mas são coisas horríveis, né, que a gente encontra, aquela sinceridade péssima, aquele desafeto, né, por isso que escola é muito traumática pra muita gente. Eu não quis colocar no ambiente escolar, eu quis colocar nesse ambiente onde eles fossem meio que reis do próprio reino, uma coisa meio Senhor das Moscas. Eles estão no litoral, eles estão indo pra uma ilha, mas eles são a micro-sociedadezinha ali, são 4 pessoas que têm uma dinâmica já. As pessoas são muito legais com o Paulo, sozinhas, mas quando eles estão juntos, o Paulo sempre acaba sendo meio zoado. Ele sempre tem aquela a sua opinião não conta. E quando isso vira uma questão de vida ou morte, ele é assim, escolhido pelos 3 do tipo, aquilo que eu comentei, nossa, é triste, mas, sei lá, ninguém tá esperando por ele lá em terra firme, sabe? A gente tem expectativas sobre a gente tem futuro, e esse menino, coitado, sabe? Querendo ou não, a vida dele vai ser curta, né? E eu noto isso muito hoje, assim, pra quem não... Enfim, soltar aqui um semi-spoiler, se vocês gostam de Atlanta e não viram ainda a terceira temporada, vocês pulam 10 segundos aí pra frente. Eu acho que na terceira temporada de Atlanta tem, logo no primeiro episódio, uma coisa muito parecida, né? São 2 mulheres que estão falando sobre um garoto negro e sobre um filhote. Elas decidem dar meio que, eu vou falar bem por cima, salvar o filhote do que o garoto negro já fala, a vida dele vai ser péssima aqui nos Estados Unidos, sabe? Olha só, ele não tem futuro. É esse tipo de pensamento, sabe? Que eu acho que ele permeia ali também o Serpentário, sabe? A sociedade vê, mas não tem mais jeito. Olha só, gente, esse país, ele vai sofrer muito com racismo. Nossa, eles vão sofrer muito não sendo heterossexuais. Essas pessoas em situação de rua já estão condenadas, sabe? Só estão aguardando o fim. Tem essa coisa, parece que já se determina, né? Que assim, não tem o que fazer. Não tem o que fazer com todas essas coisas erradas. É destino, né? Tá escrito nas estrelas. Exato. E a gente tá aqui, a gente tem tradição, nossa família, a gente trabalhou, mérito. E todas essas questões, né, que, né, eu acho que nem precisa ficar passando tanto por cima, porque são debatidos aí a exaustão, até de maneiras que eu acho que perdem o foco. Mas, falando em perder foco, eu tô quase perdendo, mas aí a gente... Não, você tá esgotando bem o assunto do Paulo, bora lá. Pô, é isso. Eu acho que é meio que essa pegada, então. O Paulo, você falou bem, eu não quis um Pennywise, uma criatura pra se enfrentar, o Serpentário não é esse tipo de livro. Eu acho que eu escrevi muita coisa antes ali, mas linear. Eu escrevi uma série infanto-juvenil, né, que é o Legado, onde você tem inimigos bem definidos, ainda que tenham nuances, eu gosto muito disso. No Ordem Vermelha, a história também, ela acaba sendo linear, e o Serpentário, depois de vir de várias coleções, assim, eu queria fazer algo que fosse, entre aspas, doido, né, assim, eu não queria fazer de uma maneira linear. Então, quando você vai e volta, você vai desbloqueando
algumas noções sobre os personagens, tanto no futuro quanto no passado, vendo que não é exatamente o que a gente percebeu no primeiro capítulo. Cada capítulo aumenta mais uma percepção sobre as personalidades deles, e é isso, o monstro ali tá meio que dentro de cada um, e eles estão morrendo de medo desse retorno do Paulo, porque eles têm culpa. Isso é muito bom, né? Tipo, o Paulo é o corpo que volta, né? Tipo, o morto que volta, ele te cobra coisas, né? Ele faz você olhar pra história desse corpo, né? Que você deixou pra trás. Você falou desse teu vai e vem, desbloquear memórias e entendimento sobre os personagens, e aí eu acho que é um bom gancho pra gente falar da... É a Caroline ou a Mariana que vê o que acontece na Ilha das Cobras, como enfrentar o próprio Satã, assim, quem é que... A religiosa que se torna a ex-roqueirinha, a Mari que se torna a religiosa, né, do rolê. Pois é, assim, eu sei que, né, você é um homem heterossexual, cisgênero, você nunca venderia o seu próprio livro como horror queer, já tivemos essa conversa, assim. Sim. Mas o livro tem, né, um elemento de horror queer que tá ligado à religião, né? Tipo, você falou, a personagem roqueirinha, ao passar por aquela experiência da ilha, ela meio que lê ali as cobras, né, da ilha. Existe um elemento sobrenatural nesse livro, tá, gente? A gente tá passando ao redor dele de propósito aqui, mas tem. Ao lidar com as cobras ali da ilha, ela acaba indo pra igreja, né? Como maneira de processar esse trauma aí, talvez a culpa de ter deixado o Paulo pra trás. Só que isso leva ela a passar por outros traumas, tipo terapia de conversão, né? E eu lembro que na época da escrita desse livro, não sei se você vai lembrar disso, a gente tava tomando um café e você me contou dessa cena, assim, e perguntou a minha opinião, assim, o que eu faço? Amenizo, não amenizo? E eu falei, cara, não ameniza não, vai com tudo, assim, a gente tem que mostrar que as coisas são pesadas mesmo, é importante alertar. Só que, enfim, você é uma pessoa de bom senso, e em vez de me ouvir, você ouviu a profissional de leitora de sensibilidade do livro, e você amenizou. O que foi bom, assim, porque quando eu li esse pedaço, eu sentia muita raiva, assim, eu fui lendo tudo muito rápido, e essa cena eu demorei pra ler, porque eu só conseguia pensar a quantidade de pessoas LGBTQIA+, que são mutiladas psicologicamente por essa coisas tipo terapia de conversão, que passam por esse ritual super abusivo de castração da própria personalidade, que gera traumas que vão durar uma vida inteira, que você nunca faz as pazes com isso, assim, por mais que você escape disso, né? Dessa galera que fica aprisionada por um discurso picareta de que tudo fora daquela bolha é coisa do diabo, vai destruir a família, vai implantar o comunismo, sei lá mais o que, assim. Me fala um pouco desse caminho da história, né? Porque esse caminho permeia mais de um personagem e traz mais camadas pro Serpentar. Sim, eu lembro da gente conversar, lembro do café, lembro de você, vai fundo, pisa no acelerador. Eu não digo que eu suavizei, mas eu acho que eu brinquei um pouco, acho que com um ponto de vista, né? Porque quem observa essa cena da conversão, apesar de ser na casa da Mari, é a Caroline, né? Uhum. Então, algumas coisas eu comecei a pensar em como uma pessoa de fora enxergaria aquilo, como uma pessoa de fora ali, né, do culto, vamos dizer assim. Então, eu escutei sim o profissional o leitor de sensibilidade, mas não foi... Acho que foi do jeito certo, não foi, né, as coisas aconteceram... Ninguém me pediu pra censurar nada, tá, gente? O leitor de sensibilidade não faz isso. Pelo amor de Deus, gente, tipo... sempre tem uma supera discussão... isso. Superem, não é isso, ninguém falou, você tem que cortar isso. Me apontaram coisas, e grande parte desse trecho da história foram também de relatos que pessoas próximas me contaram, mais de uma, e posso dizer com certeza mais de 3, que passaram por coisas desse tipo, tá? Na história, a Mari, que 99, camisetinha do Marilyn Manson, corta pra 2018, casada com um pastor que faz esses ritos de conversão, né? Uhum. Na própria comunidade ali, neopentecostal. Então, essa cena, ela tem muito do que me contaram. E ainda que muitos dos que me contaram não viram essas... E eu acho que isso é muito importante dizer, não tá na história, até eu acho que é um lance mais gráfico, né? A Mari é muito mais aquela coisa... Ela perdeu qualquer modernidade, vamos dizer assim, né? Ela se tornou muito o que às vezes as pessoas
veem como uma pessoa bitolada clichê, assim, sabe? Tipo, de cabelo, aparência, roupa, né, assim, né? Mas na vida real, aqui nós vemos esses relatos, né? Não só dessas igrejas mais populares, ela vem de um rolê dessas igrejas que tentam ser moderninhas, sabe? De pastor de boné de abarreta, pastor de tênis, tem nome bonitinho, galera que bota um adesivo, vai lá, vamos surfar no fim de semana. Essa galera tem um discurso muito violento por trás dessa aparência. Enfim, é muito bom poder falar disso sem dar nomes, porque tem tantas, e nem que eu quisesse dar nomes, eu poderia ficar aqui falando vários nomes de várias... Não daria tempo, velho. Não daria tempo. E aquilo, né? Se você falar, mas nem todo... Cara, se você não é evangélico e não é cuzão, que bom, você não precisa se doer. Mas a verdade é que isso rola, e isso rola de um jeito muito normalizado, de ficarem tentando puxar, assim, ué, mas você não se interessa por mulheres, ou então pras meninas, você não se interessa por elas, você não quer casar com alguém aqui da comunidade da igreja? Poxa, melhor lugar pra conhecer garotos, não sei o que, taranã. E tem essa coisa, essa cobrança por... Aí, ó, tem que mostrar logo aí a quem você veio, tem que, né, honrar aí tua família, né? Deus não gosta disso daí que você parece que é, não, né? Rola, inclusive, já o pessoal já faz aquela leitura, fala, tem muito disso, sabe? Eu consegui pegar muito... E dentro dessas comunidades, além dessa dinâmica de conversão violenta, né? E qualquer uma seria violenta, mas assim, tem formas muito violentas de se conduzir isso por baixo dos panos, e o pessoal achar ainda que o lugar é good vibes, rola todo um lance político, né? Eles têm, assim, a ligação com senador, vereador, filho de político colando na igreja, e todo mundo faz parte ali do grupo de jovens, e aí parece que, não, eles estão fazendo isso porque é melhor o jovem estar ali do que usando drogas. Às vezes eu fico até pensando, será, cara? Porque é formação de quadrilha esse rolê, sabe? Assim, a gente tá em tempos aqui que a gente vira e mexe e diz, né? Mas precisamos que a igreja também esteja do nosso lado, caso queiramos derrotar o extremismo de direita, não sei o quê. E essa é uma discussão que se diz muito, a gente ouviu isso na eleição, e é aquilo que eu disse, se você é evangélico e você é legal, você não precisa se sentir atacado por isso, mas a verdade é que parece que se pede bênção no Brasil pra qualquer movimento progressista, parece que precisa pedir bênção pro neopentecostalismo, sabe assim? Sim, aliás, vale observação de acontecimentos recentes, né? A galera que é evangélica progressista passou maus bocados, né? Durante a eleição teve um monte de gente sendo expulsa de igreja, sendo perseguida, porque discordava daquele monte de absurdo que estava sendo dito, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem um rolê completamente desbalanceado, 2 pesos, 2 medidas, sabe? Outras religiões não têm a mesma liberdade de, por exemplo, poder ser publicamente. A gente sabe que rola um preconceito institucionalizado com religiões de matriz africana. A gente não tem a mesma liberdade, por exemplo, de ver um terreiro em cada esquina, como a gente vê, sei lá, igrejas feitas por pessoas que são notoriamente criminosas. Você vê 3 unidades por rua, assim, sabe, de igrejas diferentes, tipo, brigando como se fossem franquias de fast food. A gente tem uma memória curta com isso, inclusive, né? Fala-se que precisa-se tanto de igreja tal, e o líder dessa igreja já apareceu 1000 vezes na TV com provas de que o maluco é criminoso, mas não, isso é a mídia esquerdista tentando derrubar ele. A gente tem no final dos anos 90 o maior líder, né, dessas organizações, não dá nem pra chamar de igreja, flagrado num churrascão lá com um monte de outros pastores falando como tem que arrancar dinheiro de trouxa, como que eles fazem, falando abertamente, e isso foi esquecido simplesmente, porque até a memória do Brasil tem que passar a pedir bênção pra essas organizações, né? Não, é complicado demais, assim, é complicado a ponto do cara, enfim, pegar pessoas que falam mal dele e processar em diversas cidades pelo Brasil todo ao mesmo tempo pra complicar a pessoa, né, de viajar pra lá e pra cá e tá em todas as sessões. Nossa, sim. É um esquema criminoso, assim. Mas, assim, pra gente não fugir do serpentário, Fê, como é que a religião, através dessa personagem, mas não só, atravessa o livro, assim, é mais por esse lado da construção ali do que a personagem perdeu de si mesma ao viver aquele trauma, ou tem religião, assim, num outro aspecto também, como é que isso se dá num livro, né, que tem como símbolo aí uma cobra, né, uma serpente? Além da serpente ser multissignificados, né, ela pode... eu acho que grande parte do livro está em cima desse conceito também. Ela pode significar muita coisa, assim como o leitor pode tirar sentidos diferentes do livro inteiro, se quiser. A Mari, ela ficou com esse trauma. Você vê que ela, nessa relação toda com o Paulo, enquanto ela ainda é uma garota, ela é bem reticente. Ela não é tão rica, por exemplo, quanto o Hélio e a Caroline.
Então, na escala de opressão entre amigos, ela tava só antes do Paulo. Uhum. Então, quando ela cresce, quando ela deixa isso pra trás, parece que ela quer trocar de pele, né? E ela Boa. tá fazendo um rolê muito significativo ali, assim, eu acho que pra toda a simbólica do livro. Ela quer deixar de ser completamente quem ela era, então ela se torna o oposto. Assim como ela era uma roqueirinha clichê, uma roqueirinha modinha, ela vira uma evangélica modinha. Ela troca essa roupagem, torna algo irreconhecível, de corpo e alma, né? Ela tá tentando tirar a pele espiritual dela ali também, né? Então, é muito chocante a Carol, né, a Caroline no livro, ela se torna uma outra pessoa, e no sentido de que ela tava ali com a vida ganha, né, já pra entrar aí numa faculdade boa e tal, e de repente a gente vê ela aí brigando meio que, pô, sem trampo, passando por crise de emprego, quem nunca, e você fala, mas o que aconteceu nesse tempo? E a gente vai descobrir conforme ela vai se reconectando com essas pessoas do passado. E eu acho que, como a Carol tá ligada no símbolo da serpente em várias coisas, desde o fato dela querer ser veterinária, né, assim, que ela fala várias vezes sobre como ela não conseguiria mais lidar com isso, e a gente vai ver que tem coisas a ver com o símbolo da medicina, inclusive, e como serpentes marcaram ela, mas a Mari tem essa caminhada mais espiritual, da troca de pele, do querer se livrar de quem ela era, e de enxergar a serpente como o mal, né? O inimigo, a quem ofereceu a maçã, sabe? A tentação. Então isso faz ela negar muito de quem ela é também, né? Se enterrar debaixo dessa nova versão dela, né? Ela acha que ela tá trocando. E talvez negar um pouco da responsabilidade dela, né? De ter deixado o cara pra trás, né? Não foi eu, foi a serpente, pô. Eu comi, não, foi a serpente que trouxe aqui o fruto pra mim. Exatamente. E todos eles têm essa parte da negação. Ninguém quer assumir a culpa. Tanto a Mari, que na ocasião ela não parece tão ruim quanto os outros, mas ela tava lá, ela concordou, né? Não vou puxar aqui o jargão do sentar na mesa com o nazista, porque... Boa, você... Mas talvez você queira. Já que você tocou no assunto, tem um assunto, assim, que vai se desenhando mas no pano de fundo do livro, né, que não influencia necessariamente a trama diretamente, mas que nem por isso deixa de ser importante, né, que é a presença de nazistas no Brasil, né. Uhum. Eu não sei se é de conhecimento geral de todo mundo, assim, mas o Brasil, embora tenha se envolvido muito pouco na Segunda Guerra Mundial, a gente chegou a ter o maior partido nazista fora da Alemanha, durante o Terceiro Reich, assim, né. Eu dei uma pesquisada, ele estava presente em 17 estados brasileiros, cara, era coisa demais, assim. E aí, como nazismo na América Latina, como assim, né? Você só podia se filiar ao partido nazista se você fosse alemão puro sangue, né? Se você tivesse nascido lá. Então, quem já estava contaminado aqui, né? Seu DNA contaminado por ser um latino-americano, né? Por ser brasileiro, tinha que se contentar com a filiação ao partido integralista, né? Que em vez de ter uma suástica como símbolo, tinha a letra sigma, né? Olha só como o mundo gira, né? Como o mundo gira. Porra, era um partido legalizado, assim, ele fazia publicação em jornal, divulgando conteúdo antissemita, todas as ideias totalitárias que foram revividas aqui pelo nosso ex-governo miliciano. Tem um caso famoso que teve no Brasil uma fazenda integralista que pegava crianças em orfanato do Rio de Janeiro e levava pra trabalhar, adotava, né, essas crianças de fato, e levava pra trabalhar como mão de obra escrava e tal. Então, assim, nazismo é algo presente no Brasil, né, mais do que a gente gostaria. Tá um pouquinho aí no teu livro também, né? Dá pra falar disso sem dar spoiler? Ou melhor não? Dá sim. Eu acho que esses pequenos grandes horrores com o Eric Novello trazendo aí. Teve muitos comentários depois que eu comecei o livro falando, tenta enfiar uns nazistas ali no meio pra, né, não tem nada a ver com a história toda brasileira. Pô, mano, é por isso mesmo. Tá na nossa história a presença desgraçada, né, que gerou fruto sim, né? Então, aqui no Brasil, eu não inventei nazistas no Brasil, cara. Eu queria que tivesse sido só uma ficção aí que faz esse revisionismo só pra fins fictícios, mas infelizmente é verdade, cara, né? Então, mas a história cruza, assim, com os nazistas. Tem um lance também do símbolo da serpente, do que significa pra um deles. Os capítulos são entrecortados por trechos aparentemente soltos e fora de ordem, né? De outras histórias em outros tempos, né? E uma delas se passa aí na Segunda Guerra Mundial. Ela se passa dentro de um submarino. Logo nos primeiros capítulos tem já um trecho desses, né? E que, por um tempo, eles não aparecem ali na história de novo.
tá, mas foi só aquilo, mas vai voltar, as coisas, calma, vai tudo dar certo no final, tudo vai fazer sentido ou não, mas o rolê, peguei fatos reais sobre um submarino nazista que estava rondando a costa brasileira, sobre planos, né, que eles tinham para o Brasil, depois que o plano principal deles, a fase Europa e fase Ásia estivessem, e a fase África também, né, que eles tinham ali, os planos eram total subjugação, existe? Eu não sei. Qualquer coisa existe, subjugação. A palavra ficou estranha na minha boca, sabe? Enfim, a América do Sul não ia escapar disso também. Então isso tá na história, só que aí você tem os paralelos, né? Conforme a história vai, né, intercalando, e a gente tem também um vislumbre de um futuro próximo também, né? Em alguns desses interlúdios, você vê que os métodos nazistas são bem parecidos com métodos atuais. E, enfim, eles são o que são. Cooptação de pautas, revisionismo, comportamento autoritário, ditatorial, enfim, tá tudo lá. Coisas que infelizmente a gente anda conhecendo bem, né? Andamos conhecendo bem. Mas olha, assim, ó, de te falar que Serpentário, a história tava na cabeça por um bom tempo, né? E aquilo que eu falei lá no começo, eu comecei a escrever no dia 31 de dezembro de 2018, ela já estava, já tinha a trama meio completa na cabeça e eu acabei escrevendo ela bem rápido, depois 6, 7 meses, né? Tanto que eu lancei em 2019 mesmo. Então ele tinha coisas muito atuais, né? Notícias que saíam a cada absurdo dito por algum membro do desgoverno, às vezes se encaixava tão bem com o trecho da história que eu só voltava e acrescentava. Eu só voltava lá no capítulo e colocava, porque assim, era isso. Eu tava escrevendo o livro simultâneo com a história daquela nova era do Brasil. Então muitas coisas que eu coloquei ali são coisas que eu tava numa cidade, presença muito grande da base de apoio do governo durante o Ano Novo, e eu ouvi absurdos desde o dia primeiro. O lance da galera gritar que é uma nova era, dar tiro pro alto e, sabe, assim, não tá lá por um acaso. Não é uma... não é o que o pessoal deve achar que é fanfiqueira, sabe? Qualquer porra aí que imaginem, qualquer jargão, pronto. Aquilo foi acontecendo e eu fui colocando. Tinha coisas que eu olhava e falava, pô, isso aqui rolou aqui, olha o Rio de Janeiro, o negócio lá de mirar na cabecinha, não sei o que, eu falando, caramba, velho. Estão dizendo isso, real, né? Tá acontecendo. Tipo, eu tô colocando os nazistas aqui no livro de do jeito que eles sempre foram, tão mais encobertos, né, tentando não ser expostos, né, à luz do novo tempo, do novo milênio, tudo, e a galera não tá nem disfarçando. Será que eu tenho que ser mais explícito aqui, né? Então, foi muito complicado. Mas hoje, assim, 4 anos depois, que pra mim parece, eu te juro, o Serpentário pra mim parece que faz 10 anos que eu lancei. Não me parece uma memória próxima. Eu tive pouco tempo pra trabalhar esse livro, né, para pensar que 2020 a gente já tava começando a se trancar já no início do ano. Uhum. Então, eu não tive um ano de trabalho do livro. É o meu livro que, sei lá, assim, que ele vendeu pra caramba, eu fiquei muito satisfeito de coisa, mas eu tive pouco tempo pra trabalhar ele. Foi intenso e foi curto. Depois, de repente, tá todo mundo em casa já, também em outra coisa impensável aí, que por mais que eu acho que tava muito longe de qualquer cálculo de futurologia aí próximo. Mas eu olho hoje o livro 4 anos depois e é interessante poder imaginar algumas coisas do livro com o desfecho que tivemos aqui, né? Se bem que não é desfecho, eu acho que a luta é diária e é problema, assim, de novo daqui a 3 anos e tudo mais, mas... Não foi um desfecho, mas foi um respiro, né? Muito bem-vindo. Cara, sim. Eu fico me sentindo mais à vontade de revisitar o livro, sabe? Uhum. De pensar nele de novo, porque eu tirei ele de mim também que nem uma pele indesejável, em certo momento. Foi tipo, tá aqui, é isso que eu queria, é isso que eu queria fazer, algo muito mais calcado na nossa vivência atual do que mundos secundários aí, né? Assim, que eu tava tão imerso. Massa. Mas é mais interessante poder olhar pra ele hoje, sabe? Com a luz dos tempos atuais. Eu vou aproveitar esse teu otimismo, esse momento de felicidade num papo tão pesado. Uhul. E, assim, a gente já tá meio na reta final do programa, e aí eu quero puxar o papo pra gente falar do seu quadrinho, o Guarais, né? Recentemente você publicou uma HQ que tem como protagonista Lobos Guará, né? E você trabalha a espectralidade por um outro aspecto, né? Por um lance mais lúdico, mais fantasioso, nem sei. É fabulesco, eu acho que ele é fabulesco. Perfeito. Né? Ele é bem... Pô, foi um projeto que
Ele é lindo, ele é todo... Eu acho que ele tá ali celebrando muitas coisas, celebrando o Cerrado, né? Ele tem toda a imagética ali. Eu queria, de início, essa história surgiu um pouco antes da gente entrar no que a gente tava falando e entrar aí no nosso isolamento na pandemia. Porque no final de 2019 eu comecei um projeto de financiamento coletivo recorrente no Catarse. Ele ainda existe. Tá meio paradinho. Paradinho não, ele tá rolando, na real. Tô sem parar, quase 3 anos escrevendo, mas ele tá com menos apoios aí hoje em dia. Mas que ele, lá no início de 2019, a ideia era fazer o quê? Histórias mensais, como se fosse uma assinatura de quadrinhos digitais. Pra eu poder fazer histórias que não fossem comerciais no sentido... Tem que estar em livraria, que precisa aí passar por uma editora. Eu queria contar histórias seriadas, né? Com temporadas diferentes, assuntos diferentes. E a primeira foi essa história que eu escrevi, e quem ilustrou foi o Roy Monaramis, né? Que é um ilustrador absurdo. E a gente lançou no Assinaturas em 4 volumes, assim, né? A gente lançou a história. Na minha cabeça, ela era um pouco um spin-off muito solto do Legado Folclórico, no sentido de que ele explica um pouco a relação, né, entre ali o Deus dos Pesadelos, o vento e todo o rolê que tem no Legado Folclórico. Enfim, tô falando aqui, mas se quiserem saber mais, o Legado Folclórico tá por aí. Mas... E explica um pouco a criação, né, das criaturas híbridas, dessa licantropia no Brasil, o que significa. Explica até isso, deixa ali meio que o porquê que existe um lobisomem guará, né? Sendo que o guará, em fato, não é nem um lobo mesmo, né? Ele não é lupino. Mas assim, dá pra ler total separado sem ter lido o legado, né? Isso era o plano inicial, sabe? Conectar as coisas ali, sempre o megalomaníaco. Mas a história foi se tornando cada vez mais independente, mais uma fábula mesmo, né? Então, assim, ela tem uma imagética ali que vai agradar quem leu, né, os livros dessa minha primeira série. Ela é uma fábula simples, curta, pra todo mundo. Eu acho que isso que você disse é pra qualquer pessoa, não precisa ter nenhum conhecimento prévio de nada. Você pode ter nascido e pode... Não, mentira. Você pode simplesmente pegar e ler. E a ideia, enfim, ela ficou ali no digital, né, pros apoiadores. Até ano passado, quando a gente resolveu fazer a versão impressa, né? Então, a gente fez ela independentona. A gente até cogitou lançar por editora. Mas é que tá, a gente fez ela de um jeito tão não comercial, sabe? A gente queria contar a história que a gente queria contar. A gente não queria contar a história que vende na livraria. E essa coisa, essa percepção do que vende ou não é completamente errônea às vezes, né? Então, enfim, a gente passou por algumas editoras, aí queriam, mas não, explica melhor quem são os deuses. Não é sobre isso, galera. Eu não tô criando um panteão, não tava fazendo nada. A história sobre lobos guarás é uma história sobre família, uma história sobre laços. E a gente contou, a gente até fez uma versão 2.0, né? Refizemos algumas páginas, tem mais páginas, né, do que a que saiu originalmente. E foi muito legal. A gente fez foi o meu primeiro catarse, né? Assim, do catarse pontual, né? Sem ser o recorrente. Foi o primeiro que eu fiz e deu pra reunir uma equipe maravilhosa aí. A gente bateu a meta, dobramos a meta, salve Dilma. E a gente lançou ele mesmo, né? Na Comic Con Experience aí no fim do ano. E, pô, é isso, sabe? Ficou um negócio intimista, foi um retorno bacana, porque eu me senti completamente isolado de mercado editorial e tudo mais durante a pandemia, e nada melhor do que voltar com algo independente, só com os meus, quem se importa mesmo, sabe assim, sabe? Então... Você falou de uma história intimista e tal, sem se preocupar com essa lógica do que vende e o que não vende. Eu vou falar mais ou menos, você vai me corrigindo, assim. A gente tem 2 lobinhos guará, né? Dois irmãos, que eles viviam ali ouvindo histórias da mãe dele, não é? Essa família acaba se separando, né? Essa mãe some, é isso? Isso, eles vão crescendo, né, e os guarás são meio que solitários, né, por natureza, então eles vão se separando, mas aí você vai vendo que um deles vai estar criando a sua própria família, enquanto nesse período eles são de novo, né, eles estão ali cuidando do filhote, você vai vendo, o Pituna e a Estrela, né, são os 2 irmãos, e eles também se separam, né, eles têm ali, enquanto eles são pequenininhos, eles estão seguindo a mãe, aprendendo sobre a natureza em volta deles, pra nunca atravessar o tal do Rio Escuro, né, que nada mais é do que uma BR cortando o cerrado, né? Tem seres metálicos que passam ali e podem, né, tirar a vida deles, então nunca atravessem o Rio Escuro, é perigoso. Tem essas máximas, esses contos, né, assim, que feitos pra eles sobreviverem, né, a preocupação da mãe de certa forma, e ela amarra tudo isso com uma cosmogonia própria dos animais, sabe, como nós éramos antes da chegada do homem branco, a gente vivia em comunhão com quem nasceu aqui, com os bípedes, né. Uma atmosfera fabulesca, né, pra envolver aí essa reflexão, né, que partiu de uma história real, né, que partiu de uma conversa real, né. Pô, e tem isso, é verdade, a minha ideia ali no começo do Catarse Assinaturas era que todas as histórias fossem histórias de família, histórias insólitas, né.
só que baseadas em relatos reais, né? Então, eu conversava com algum profissional e transformava o relato dele numa história de fantasia ficção científica. E Guarás foi uma conversa com a Daniela Heng, que é veterinária, enfim, tá na região do Cerrado, e ela tinha o hábito de espantar, de quando ela tá passando pela estrada, de espantar guarás, pra eles não atravessarem a estrada e não se machucarem, né, os carros, né, de não serem atropelados. E a história surgiu você tem uma pessoa que gosta tanto de guarás que ela pra espantar os guarás pra eles voltarem pro meio do mato. Como um guará enxergaria isso? Uma bípede vindo na direção dele com os braços levantados, mandando ele de volta, sabe? Então, existe a lenda da bruxa de duas pernas, ela fica no rio, no rio escuro. Então, daí que surgiu essa coisa de como imaginar como seria, né, o mito da criação, toda uma cosmogonia dos animais do Cerrado. Eles teriam coisas desse tipo, sabe, assim. Então, eu tive que ter a gostosa tarefa de raciocinar como para. Lembrando que a gente tem um acordo de um dia conhecer guarás, abraçar guarás e tomar uma mordida de um guaraná. E se eles nos matarem, não reclamaremos, porque não vai reclamaremos. ser um grande momento. Vamos fazer essa trip. Castilho, a parte tradicional do programa, onde é que a gente encontra você em rede social, site, Catarse? Fala tudo aí pra gente. Alguns meses atrás eu diria que no Twitter, mas não procurem no Twitter, aquilo tá uma zona impraticável, né? Tá lá minha arroba, mas enfim, eu tô fora pra poder inclusive escrever e focar no que importa. Instagram é Fel Castilho, pouquíssimo tô por lá, mas enfim, dá pra me encontrar por lá. Mas eu acho que o principal agora é que vai ter uma nova temporada em breve, aí vai ter uma reformulada, que é o Catarse Assinaturas, né? catarse.me/Felipe Castilho. Lá, enfim, então lá tem todas as histórias que eu já criei nesse projeto, né, no Assinaturas. Os quadrinhos tem um drive de apoiadores com um monte de história, tem contos, tem desde oficina de adaptação de como fazer quadrinhos, tem uma parte mais criativa, enfim, tem 3 anos de conteúdo aí, mensais, né, do meu Catarse, incluindo as histórias que a gente criou por lá. Atualmente a história que tá acabando é Lobonauta, com o Thiago Rossi, que é uma ficção científica, fantasia divertidinha, lobisomem no espaço. Então, ela é muito mais, pra quem curte um Douglas Adams, um Doctor Who, Terry Pratchett, tá nessa pegada, é um quadrinho. Em breve começa uma nova temporada aí com uma reformulada total. Eu também quero focar, né, nessa forma de comunicação off redes sociais, sabe? Assim, tipo, eu sei que acaba sendo, né, uma rede social também, mas fora dessas onde a gente não consegue ler quem a gente quer e não consegue chegar em quem a gente gosta. Então, vou aí reformular, solidificar uma newsletter e vir aí com uma nova história que é algo bem diferente de tudo que eu já fiz e eu acho que o pessoal vai curtir também. Bacana, Fê. Bem, brigadão por ter vindo aqui nesse espaço que acabou de nascer, conversar comigo sobre Serpentário. Tô feliz, tô honrado. É bom falar com você de novo, Cord, parece que a gente tá trabalhando de novo, cara. Um papo sobre traumas. Vamos nessa, próxima edição, se quiser, na próxima temporada a gente fala sobre traumas. Vamos deixar esse de lado, porque isso pode gerar traumas ainda no presente. Toma cuidado. Só pra mim, cara, você tá você tá suave, você pode se libertar de... Romper as amarras. Lembrando que esse podcast é um podcast independente, então se você que está ouvindo a gente curtiu, considere fazer um pix para cericn@gmail.com e assim me ajudar a continuar investigando a espectralidade na literatura e outras narrativas brasileiras. Mais uma vez, muito obrigado. Espero conversar com você em breve aí sobre próximos lançamentos. Obrigado pelo convite. Feliz de poder estar no comecinho desse novo espaço aqui. Sempre bom conversar contigo, com gravação ou não. Valeu, gente. Um abraço e a gente se ouve por aí. Valeu, galera. Senhoras, senhores e proletariado não binário. Este podcast foi editado por AJ Oliveira.